boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 22 de julho. Agora são 3 horas e 42 minutos e essa é a nossa transmissão ao vivo de número 88 desde o início da pandemia. E antes da atualização dos dados sobre essa pandemia, eu gostaria de registrar a participação dos intérpretes de Libras, Alfredo Neto e Domingos Carvalho, que participam dessa transmissão por meio de uma parceria do Lar de Fátima com a Secretaria da Mulher, da Pessoa com Deficiência e Igualdade Racial. Quem vai atualizar hoje os dados sobre a Covid-19 em Rio Preto é a gerente da Vigilância Epidemiológica, Andréa Negri. Boa tarde, Andréa. Boa tarde a todos. Vamos iniciar a apresentação dos casos de coronavírus aqui no município de Rio Preto. Então, até o momento, nós temos 38.488 casos de estado gripal notificados. Desses, 28.441 pessoas foram testadas, representando mais que 73% do total de suspeitos do município. Desses testados, nós temos 21.889 casos negativos e 6.552 casos confirmados da doença. Temos 182 óbitos, confirmados então mais 3 óbitos de ontem para hoje. 4.276 pessoas já recuperadas, representando aí 65% do total de casos confirmados laboratorialmente. 1.007 profissionais de saúde já foram acometidos com Covid. E síndrome respiratória aguda grave, nós temos 900 casos confirmados que já foram internados por coronavírus nos nossos hospitais aqui em Rio Preto. Totalizando aí 537 pessoas que já tiveram alta. Então, desses 900, em torno aí já de 60% já tiveram alta e se recuperaram e estão bem. O coeficiente de incidência, nesse momento, é de 1.415 casos de coronavírus para cada 100 mil habitantes. É um coeficiente de incidência alto, isso considerando, é claro, esses casos acumulados, representando aí o que a gente pode falar de risco do município, o risco que as pessoas têm de se infectar. Ou seja, a cada 1.400 pessoas em Rio Preto, a cada 100 mil habitantes, 1.400 pessoas em Rio Preto foram contaminadas ou estão no risco de se contaminar. Próximo. De ontem para hoje, então, nós temos 259 casos confirmados, novos casos, e 3 novos óbitos confirmados. Próximo. Comparando aí essa situação, então, em relação ao estado de São Paulo, Brasil e mundo, a nossa variação de ontem para hoje de número de casos está em 4%, acima aí da variação do restante das localidades. Lembrando que a gente estava com uma instabilidade do ESUS, então alguns casos que os serviços de saúde não conseguiram inserir essas fichas e resultados na semana passada, eles ainda estão inserindo, então muito provavelmente essa variação também seja por essa inserção no ESUS e também resultados de exames que estão sendo liberados aí ao longo da semana. 182 óbitos, aqui está 181, desculpa, 182, uma variação de 1,6%, uma letalidade de 2,8%, como a gente já vinha registrando nos dias anteriores. Próximo. Aqui para mostrar para vocês, quais foram os momentos em que fomos dobrando de casos, que a gente fala daquele risco da doença entrar num crescimento exponencial. Se vocês verem, do caso 50 para o caso 100, nós tivemos aí 19 dias, passaram-se 19 dias para dobrar o número de casos, de 100 para 200 foram mais 8 dias, de 200 para 400, 9 dias. Isso deu uma espaçada de 400 para 800 casos, foram aí 19 dias. 800 para 1.600, 17, de 1.600 para 3.200, 17 dias, desculpa, e de 3.200 para 6.400 foram 21 dias. Quando esses casos começam a dobrar muito rapidamente, em outras localidades, esses números, por exemplo, de 3.200 para 6.400, essa dobragem que a gente fala, ela foi a cada 4 dias, 3 dias, 5 dias, então foi muito rápido em outras localidades. Quando esse fator, esse índice dobrou aqui no município, passando-se 21 dias, a gente entende que a gente não está numa exponencial de casos, e sim que a gente está conseguindo com que os casos eles estão acontecendo aos poucos, ao longo do tempo. É claro que aumentando, de uma semana para outra a gente tem registrado esse aumento, mas não um aumento exponencial, que é o nosso maior
receio em relação aos casos. Então, é importante isso, que as pessoas, se elas continuarem com as atitudes para redução de transmissão, e os serviços também, tanto os comércios como os demais serviços que estão em funcionamento, adotarem todas as medidas e seguirem todas as regras, a gente consegue diminuir esse R0 que a gente fala, esse potencial de transmissão. Próximo. Aqui em relação aos casos graves que foram internados por faixa etária e também para o local de internação que eles ficaram. Então, aqui são todos os casos confirmados de Covid, os 900 casos graves internados, dividido por faixa etária. E aí vocês podem observar que na faixa etária de 40 a 49 anos, 32% da população que internou nessa faixa etária precisou ir para a UTI. Olhando aí para o caso de 50 a 59, esse indicador foi de 35%. Aí nos idosos de 60 a 69, praticamente 55% de quem internou nessa faixa etária precisou de um leito de UTI. Então, para vocês verem a gravidade, né, em relação a cada faixa etária da doença e o risco, né, dessa pessoa ter que precisar realmente de um leito de UTI quando ela interna, principalmente nessa idade. E é claro, quanto mais idosa a pessoa, ela também tem um risco maior de ter outras doenças, outras condições especiais. Então, esse slide é para representar bem isso para a população e para vocês verem que, como eu falei na live ontem, né, adulto jovem está sim internando e vocês podem ver que o percentual também que precisa de UTI nessa mesma faixa etária, ela também não é tão baixa, está girando em torno dos 30% a 35%. Então, a população jovem também precisa tomar cuidado para que realmente reduza a transmissão e evitar um risco de gravidade também nessa população. Próximo. Então, até o momento, nós temos 2.109 casos acumulados de síndrome respiratória aguda grave notificados, 37 novas notificações de síndrome respiratória grave de ontem para hoje. No momento, estão internadas 307 pessoas residentes de Rio Preto, 131 em UTI e 176 em enfermaria. Desse total, desses 307, que são comprovadamente Covid, 182 pessoas internadas no momento, 92 em UTI e 90 em enfermaria. Vocês podem ver que 50% dos nossos casos confirmados de gravidade da doença, que devemos todos nos preocupar, sim, e que façamos tudo para realmente reduzir essa transmissão. Era isso que eu queria passar para vocês hoje, são os dados referentes ao dia 22 de julho, que nós atualizamos aqui para vocês. Obrigado, Andréia, pela atualização. Nós estamos recebendo aqui perguntas dos internautas que acompanham essa live. Uma dúvida muito comum é em relação ao tempo médio para sair o resultado do exame do Covid. Gostaria que você falasse qual tem sido esse tempo médio dos exames. Olha, em relação aos pacientes graves e internados, esse tempo médio, o Estado, né, tem soltado o exame no Instituto Adolfo Lutz em até 48 horas, 72 horas no máximo, ou seja, 2 a 3 dias. O paciente grave internado, que é a maior prioridade no momento para saber se esse paciente realmente tem ou não tem o coronavírus, né, o leito de UTI, ele precisa ser aquele leito específico para Covid ou não, né? Então, essa situação o Estado, né, que é quem faz o exame, está conseguindo sim dar essa resposta. Para os casos leves, que coletam o exame numa unidade respiratória, ou mesmo no serviço de saúde público que a gente tenha nas UPAs, esses podem estar demorando sim de 4 a 5 dias, porque a prioridade nesse momento é sim fazer os exames dos casos graves e dos profissionais de saúde. Por quê? A gente sabe que o profissional de saúde, ele é a nossa força de trabalho para atender os doentes que estão procurando serviço, seja ele profissional de saúde da rede pública ou privada. Então, também é uma prioridade. Então, primeiro os casos graves, em seguida os profissionais de saúde, e aí os casos leves que procuraram atendimento nas unidades podem sim demorar aí de 3 a 6 dias para estar saindo esse resultado, que é o que foi nos passado pelo Instituto Adolfo Lutz. Obrigado, André, pela resposta e agradeço mais uma vez a sua participação na nossa live. E aqui eu encerro a transmissão de hoje, lembrando que a live de amanhã será às 10h30 da manhã. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, uma ótima tarde a todos. Por favor, use a máscara e, se puder, fique em casa.